Ah, boa noite, Ana. Seja muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Estou mandando mensagem no grupo avisando que a sala está aberta, para ver se o pessoal chega. Você está falando de São Paulo também? Maravilha, boa noite. Não, estou em Recife. Então, acho Que que é por isso que delícia! eu consegui entrar no horário, até por conta desse transtorno em São Paulo, né? Eu venho acompanhando desde É, manhã nos jornais da Globo, né? é, Começou a ventania aí no litoral, ventos fortes, e aí, quando eu me deparei no fim da tarde, aí minha colega falou: Não, Ana, não está só no litoral, não, porque eu sou de São Paulo, né? Eu tenho tá. parentes aí, meu irmão, enfim, a família do meu esposo é toda daí. E aí minha colega que me alertou, falou, não está restrito só no litoral, não, isso já está na Grande São Paulo. Aí foi que eu comecei a ver o noticiário, né? É complicado. Aqui tá um tempo assim, tá bem feio. Eu até mantive o A encontro porque o reunião, né? grupo tá misto, né? A gente tem pessoas Sim, do Brasil todo. Mas aqui em São Paulo o tempo tá feio. A gente soube aqui de lugares onde em uma hora a gente conseguiu ter 250 árvores caindo, pois coisa é. que levaram 12 horas à noite para acontecer. Meu Deus, uma É, catástrofe mesmo, né? Hoje aqui o tempo veio daquele jeito, mas alguns lugares foram afetados, outros não. É que quem tá na rua Sim, que tá sentindo, né? Tá isso é um, verdade. um movimento aí. Mas é história, a gente começa e segue, né? Eu vou até Exato. Eu vou até aproveitar que estamos nós, quando for umas 7h30, 7h40, eu vou precisar me ausentar, porque coincidiu de um outro compromisso com o pessoal da igreja, Tá e aí bom? a gente tem que se virar nos 30, né? E eu falei, eu não vou É, perder o clube, não, vou iniciar, o horário vai ficar mais ou menos assim, eu vou perder o final, o fechamento, mas aí eu acompanho aí no vídeo gravado. com certeza. E isso é muito importante, porque você está mandando um sinal para Deus e para o universo do seu compromisso em mudar a sua mentalidade. E aqui não é só sobre o Clube do Livro, mas principalmente pelo livro que a gente pegou para ler, né? E é muito interessante que é um livro que desafia a nossa mentalidade. Então, essa já deve ser a terceira vez que eu participo de clube lendo esse livro. E é muito interessante ver como reverbera nos integrantes. É muito interessante. É muito interessante mesmo. Então, para a gente já entrar aqui, né? Esse é um livro que eu selecionei porque ele trabalha muito o desafio da mudança da nossa mentalidade em relação ao dinheiro, em relação à vida financeira, e faz a gente sair do lugar comum que a maioria das pessoas estão, né? E que bom que você está aqui, fico muito feliz. Espero que até às 7h30 aí a gente consiga ter ricas trocas para você levar também aí para o próximo compromisso e para a vida. A gente começa, né, trazendo um pouco dessa visão aqui, exatamente desse olhar, né? Por exemplo, você é de São Paulo, está aí em Recife, você vive esses dois mundos, né? São Paulo é uma cidade que é a maior da América Latina, então a gente tem alguns extremos. Recife também tem, né, os seus extremos. Eu gosto muito aí de Recife. Em questão financeira, a gente pode até equiparar, porque Recife é uma cidade muito próspera, tem bastante empresas aí, né? Quando eu fui aí, eu fiquei aí em Boa Viagem e eu me senti em São Paulo, do tanto de turista e de pessoas que estavam aí a negócios, que aqui em São Paulo é Verdade. muito E aqui a comum. gente está com um porto digital que está trazendo, está bombando essa parte de startup, tecnologia, capacitando os jovens das comunidades carentes da região, né? Do centro de Recife, Boa Viagem, resgatando as crianças de favela para poder capacitar, porque há muitas vagas e não tem mão de obra o suficiente. Então, o Porto Digital está aí
não só nessa questão de trazer soluções tecnológicas, mas também para trazer uma nova realidade para a juventude, né? Capacitar para que eles possam ter oportunidades. Que delícia e que movimento lindo. Quando eu conheci Recife, foi antes da pandemia. Foi ali 2013, 2012. Então, que lindo ver esse movimento agora, porque na época que eu fui aí não tinha isso ainda. Ainda estava naquela fase do porto, né? Tá ali tendo toda a movimentação, e aí várias empresas novas chegando para o projeto do porto que estava Sim. acontecendo ali, que também mexeu Porto bastante Suape, né? na economia. Isso, Suape, eu estava tentando lembrar o nome. Esse mesmo, Porto de Suape. Que legal que está esse movimento aí agora. E é isso, né? Você vê esse movimento, você vê. Tá sendo necessário ter uma capacitação da juventude. Eu acredito muito nesse movimento também da questão da digitalização. Esse projeto do Porto Digital deve estar também olhando a juventude, trazendo essa introdução, né, esse letramento digital para eles, com tecnologia, com uso de recursos. E tudo isso vai impactar diretamente na mentalidade. E aqui, quando a gente está olhando esses processos e esses projetos, é muito interessante nós percebermos que existem dois lados sempre, que é o que o livro traz o tempo todo, né? Ele traz o olhar da mente milionária das pessoas ricas, e ele sempre traz uma ênfase, e é por aí que eu quero começar, entrando no livro. Ele sempre traz a ênfase que não é uma pessoa pobre. Ele traz as pessoas ricas e, do outro lado, ele traz as pessoas de mentalidade pobre. Ou seja, ele não traz o olhar da pobreza na questão monetária, ele traz a questão da pobreza na questão da mentalidade, né? E até quando ele traz esse paralelo do rico e a pessoa de mentalidade pobre, o rico ele também não entra em questão financeira, ele entra na questão de comportamento. E eu acho que esse é um ponto muito interessante para a gente iniciar, porque na vida sempre vai ser assim, a gente sempre vai ter a luz e a sombra, o mundo é dual. Então a gente sempre vai ter a luz e a sombra das situações. O nosso desafio é escolher qual é o lado que a gente escolhe olhar. Quando a gente escolhe olhar para a luz, a gente não pode ignorar a existência da sombra. E é isso que ele traz aqui, que o rico, ele sabe que existe o outro extremo, mas ele foca naquilo que faz sentido para ele. Enquanto o pobre, né, a pessoa de mentalidade pobre, ela olha e se aprofunda cada vez mais na sombra, vamos dizer assim. Então continua cada vez mais naquele olhar da falta, da escassez, do não tenho. E esse livro é um livro que divide a mentalidade, divide águas, porque ele faz a gente questionar alguns parâmetros e algumas questões que a gente foi ensinado desde pequeno, principalmente em relação à nossa relação com o dinheiro, com a vida financeira. É como se fosse algo muito distante de nós, como se fosse algo muito improvável, né? E o autor traz aqui algumas percepções que mostram que não é assim. O que eu mais gostei da primeira vez que eu li esse livro foi entender que é algo que pode ser mudado, que não é a minha conta bancária que determina a minha mentalidade e que o que eu preciso é entender quais são os caminhos que eu posso percorrer para fazer com que a minha mentalidade e a minha conta bancária estejam alinhadas. E tudo começa com as minhas crenças, com a minha visão de mundo, com a forma como eu enxergo o que me acontece. Então, o que eu queria ouvir aí, se você tiver condição de falar, Ana, dentro da sua visão, né, qual é a sua percepção sobre o livro, pensando em expectativa versus realidade? O que que você esperava encontrar no livro? Se atendeu à expectativa, se superou, se de repente foi muito diferente do que você pensava? Como foi para você essa experiência? Foi muito gratificante porque a gente visualiza muito o seu eu, né? Como é que está a sua situação,
te faz refletir nos seus planejamentos, o que foi que deu certo ou o que foi que deu errado. Essa questão da mentalidade é muito interessante, de você mudar o seu mindset e dizer, olha, não é bem por aí não. E acaba justificando, né? Eu falo, poxa, muitos insights até para a situação atual, né? Daquilo que eu devo, Sim. daquilo que eu posso melhorar, daquilo que eu posso, né? Aqui ele fala muito do controle financeiro, a parte do planejamento, né? De você fazer essa transformação pessoal através da mentalidade, né? De buscar os compromissos. Então, assim, me fez refletir muito. E é como você disse, você já leu o livro 3 vezes, né? Já para trazer esse momento, e a cada lida que você dá, você traz aquela percepção daquilo que você estava precisando ler, ouvir, entender naquele momento, naquele seu momento pessoal, aquilo te puxa. Muito interessante. Sim. É, exatamente. E é muito interessante que quando você pega esse livro e para um tempo, a hora que você retoma, você consegue olhar você do passado, da primeira leitura, para você de agora também. Então, esse também é um exercício bem interessante. Esse é um livro que eu recomendo ler pelo menos uma vez no ano. Eu não tenho o hábito de reler livros, mas esse daqui a minha mentora recomendou. Eu falei, tá bom, vou fazer esse exercício. E foi uma grata surpresa, porque lendo ele de novo, eu percebi exatamente isso que você trouxe, né? Vem aquilo que a gente precisa agora, e eu consegui olhar da primeira vez que eu li, o que eu senti em alguns trechos que estão marcados, como foi, para agora. Então, é um livro que eu recomendo a leitura uma vez ao ano, pelo menos, porque ele vai trazendo novas perspectivas, novas percepções. O meu, ele tá todo riscado, então o meu livro ele tem anotação, ele tem marcação, ele tem as orelhinhas que eu deixo aqui. Opa, aqui. Tem as orelhinhas que eu deixo aqui, que me ajudam, que eu vou lá, busco, coloco mais coisas. Mas é um livro que é muito bom da gente fazer a releitura. E o autor ele traz algumas perspectivas aqui, algumas coisas muito importantes em relação a como que a gente trabalha a nossa mentalidade para evoluir, para avançar. O que eu mais gosto é a introdução, onde ele fala da realidade dele, ele mostra como ele estava, o que aconteceu e como foi o insight dele de vou fazer diferente. E até lá no fim do livro ele fala, né, que a sua zona de conforto não vai te levar muito longe, que para você evoluir você precisa deixar a zona de conforto de lado, né? Então ele fala aqui, né, que você pode sim avançar a partir de deixar a sua zona de conforto, que você só vai poder crescer de verdade se estiver fora da sua zona de conforto. Só que quando ele começa o livro, ele estava nesse lugar da zona de conforto. Por mais que ele estivesse passando perrengue, ele estava numa situação confortável no sentido de estar habituado com aquilo. Então, eu achei muito interessante essa conexão, porque às vezes a gente também é esse que está no lugar confortável, tá tudo torto, tá tudo fora do lugar, mas eu me contento com essa situação e começo a contar para mim que é isso, que eu não tenho outra saída. Então, eu gosto muito dessa visão também, da gente tirar essa lição, né? Que aí ele fala aqui no início, que depois, né, ele olhou e falou que queria entender mais sobre a mente humana e se concentrou na psicologia do dinheiro e do sucesso. E jurou para si mesmo fazer um compromisso, né, e manter o foco, e jamais considerar a hipótese de sair do ramo antes de ficar milionário quando ele estava ali, né, na questão da empresa dele. Ele fez uma mudança de mentalidade. Ele assumiu um compromisso, falou: eu vou até o fim e vou fazer dar certo. Mas antes ele não estava nessa situação. Então, como que a gente também consegue sair do lugar desde que a gente tome a decisão? Então, para mim, isso também é uma grande lição. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu esperava que eu fosse ter aqui
um livro chato, um livro falando de dinheiro, com técnicas, com fórmulas, com conteúdo muito técnico. E para minha surpresa, o livro é sensacional. É um livro que realmente faz a gente refletir sobre várias coisas, né? Sobre vários parâmetros. E aqui, pensando nisso, o que que mais chamou a sua atenção, Ana? Qual foi o capítulo assim que você olhou e falou: Nossa, esse me provocou mais, esse trouxe mais insights, ou Nossa, esse foi o que mais incomodou e foi mais desafiador de superar? Senhor, me perdoe um pouquinho, porque eu estava no elevador, que eu já estou me organizando aqui para sair. Ah, Me perdoe, aí eu tá bom. perdi um pouquinho o questionamento. Ah, entendi. Mas você está conseguindo falar? Senão eu sigo aqui. É, pode seguir, que aí eu já tô com gente aqui, tá? Tá. Tá bom. E olha que interessante, gente. O campo, né, a energia é muito, muito forte. Tô recebendo no inbox aqui várias mensagens de pessoas que não vou conseguir participar, não tô bem, tô com virose e que não são de São Paulo. Quando eu falo para vocês sobre a mentalidade, sobre trabalhar a mentalidade, esse é um dos desafios. O que acontece? Esse é um livro que mexe muito com o viés inconsciente, com a mente coletiva. É um livro que faz a gente sair do lugar comum, que faz a gente repensar a nossa situação e o nosso modelo de dinheiro. E é muito interessante perceber o desafio que é para as pessoas acessarem esse tipo de conteúdo. Porque não é só sobre ler o livro, é sobre estar aberto para mudar a mentalidade. E como o propósito do grupo e do clube é trabalhar a mentalidade próspera, esse é o grande desafio, fazer a gente sair do lugar comum. Então, vamos lá. Começando aqui, né, do ponto mais, do ponto de partida, vamos dizer assim, esse é um livro que faz a gente repensar a nossa forma de pensar sobre as coisas, antes de tudo. Parece uma frase retórica, mas não é. Ele traz o tempo todo questionamentos sobre a nossa mentalidade, sobre as nossas crenças, sobre a nossa forma de ver o mundo. E a crença aqui, eu não estou entrando no parâmetro da crença religiosa. Estou falando na verdade absoluta que a gente cria ao longo da vida. Todos nós vamos nos desenvolvendo e vivendo experiências que vão fortalecendo, confirmando ou revogando algumas coisas dentro da nossa mente. E essas confirmações ou revogações vão virando crenças. Então é aquela coisa do tipo, não posso ter dinheiro que vão me pedir emprestado. O rico é desonesto. Toda gente rica não presta. O dinheiro é sujo. Quem tem dinheiro não é feliz. Quem tem dinheiro não vai para o céu. E assim por diante. São frases e verdades, entre aspas, que a gente cresce ouvindo e que esse livro ajuda a gente a entender melhor se é isso mesmo ou não. E o desafio aqui é abrir a mente para se permitir ver, sentir e viver de uma forma diferente. Então, isso mesmo, acaba nos amarrando ao longo da vida, Ana. Por isso que a gente precisa ter a mente aberta para questionar esses pensamentos. E aí ele começa trazendo, né? Os seus rendimentos crescem na medida que você cresce, né? Um princípio de riqueza, porque ele começa isso, quebrando paradigmas, fazendo a gente olhar de forma diferente. Porque o paradigma, né, Ana, é um negócio que, meu, ele vem e se você não deixar a sua mente aberta, você leva aquilo para o resto da vida e você nunca muda. Você fica naquele lugar e tá tudo, né? Amarrado assim. Então, esse ponto é um ponto bem preocupante. E fica com a culpa eterna. Por quê? Porque você leva verdades que não são suas como verdadeiras, e quando você pensa em contestar ou fazer diferente, você sente um peso. Qual é esse peso?
é o peso que o Robert Kiyosaki fala no livro Pai Rico, Pai Pobre, que a gente vai ler mais para frente, que é sair do efeito manada. O efeito manada é eu fazer tudo igual todo mundo faz. E quando eu começo a olhar as coisas de um jeito diferente, eu estou rompendo com esse efeito. Qual é o peso de romper com esse efeito? Eu sentir culpa, eu sentir peso, porque as pessoas à minha volta vão olhar, mas como? Você sempre fez isso? Não, mas isso não tá certo, não é assim. E aí o autor começa aqui, né, falando do seu modelo de dinheiro, que é exatamente trazendo esse olhar, né, da forma como você enxerga o seu modelo de dinheiro. E ele já vem falando do que eu falei um pouquinho antes, né, da dualidade. A gente vive num mundo dual. Luz e sombra, alto, baixo, claro, escuro, quente, frio, rápido, lento, direita, esquerda. Então, ele traz muito esse olhar, né? Se existem regras externas para o dinheiro, existem também as regras internas. E essas regras internas é onde estão as suas crenças, onde está a sua visão de mundo, onde está a sua forma de ver e perceber o dinheiro à sua volta. E quanto mais você se apega a isso, sem permitir que isso seja revisitado, mais paradigmas você cria. Então, qual que é o ponto? O ponto é entender se esse modelo de dinheiro está te trazendo abundância ou te trazendo escassez. Para mim, esse é o grande ponto. A mente abundante, ela entende que nós vivemos num mundo de infinitas possibilidades, onde todo mundo pode ter tudo, não vai faltar nada para ninguém. A mente escassa acha que está competindo, que existe a lei do mais forte, que existe alguém que está sempre sobrejulgando o outro, que existe alguém que é vítima enquanto o outro é o vilão. A mente próspera, a mente abundante, acredita que cada um faz as suas escolhas. E a partir das suas escolhas vai ter a consequência do que escolheu. Então, isso também vale para o modelo de dinheiro. Você precisa entender qual é a forma que você acredita no dinheiro. Ana, eu lembro que você comentou que precisa sair em algum momento. Deu o horário, você pode sair, tá tudo bem. Depois eu disponibilizo a gravação e quem conseguir entrar depois Tranquilo. continua aqui, tá bom? Pode ficar bem. Tranquilo, eu tô no trânsito, tô a caminho, mas tá super bacana. Enquanto eu puder, eu tô segurando por aqui, tá bom? Tá Obrigada aí bom, pela combinado. oportunidade. Eu que agradeço aí a parceria e estar aí também. Espero que contribua aí com você. E aqui, o que ele traz, né? Eu grifei uma frase aqui que é muito interessante. Ele fala que a maioria das pessoas não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantias de dinheiro e enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. Então, o que acontece? A gente precisa entender que o nosso modelo de dinheiro está dentro de nós. E se eu quero ter mais frutos, ter melhores resultados, eu preciso olhar primeiro para esse meu interior. Porque o meu modelo de dinheiro, ele vai determinar a minha forma dos frutos. E aí ele faz um paralelo aqui que, se a gente olhar a natureza, né, a Bíblia fala muito disso. Pelos frutos você conhece a árvore. Pelos frutos conhecereis a árvore. Bem-vinda, viu, Elaine? Pode entrar aqui também a hora que você Obrigada. quiser, já já eu vou abrir para você trazer suas impressões do livro, tá? Mas obrigada aí, seja bem-vinda. Tá em São Paulo? Rio. Oi, No Rio, sou do ótimo. Rio. Isso. Tá, Tá choveu muito bom? aí? Ah, choveu bastante. É, Ah, então tá igual aqui em São Paulo. mas acho que São Paulo choveu mais. É. É, acho que choveu mais mesmo. Seja bem-vinda. Sim. Eu já vou abrir para você trazer sua impressão do livro, só terminar esse raciocínio, tá bom? Aí você traz a sua Sim. percepção aí do livro também. Estou falando do princípio de riqueza um, falando do modelo de dinheiro, tá? Eu gostei muito dessa frase que ele fala, né? As raízes geram os frutos. Me lembrou na hora um versículo bíblico que fala que pelos frutos conhecereis a árvore, porque não pode a bananeira da maçã, assim como não pode a macieira, né? A maçã, o pé da maçã da azeitona, da oliva.
porque são frutos diferentes. E ele traz esse olhar aqui falando da mentalidade do dinheiro, né, do seu modelo de dinheiro. Ele fala que na nossa vida, nossos frutos são os nossos resultados. Então, quer dizer, pelo fruto, a gente conhece como está a raiz. Se eu tenho resultado, dependendo do resultado que eu tenho, a gente já consegue entender como é que está a raiz dessa árvore, que somos nós, a nossa mentalidade. E ele começa com esse ponto de partida, porque ele traz um olhar muito perspicaz nesse sentido, que ele fala que se você quer mudar os frutos, e ele vai separando, né, cada ponto-chave do livro em princípios de riqueza, Tá e vindo ele um tem os pouco. arquivos de Chama riqueza. ele, fala pra ele entrar. É, por quê? Bem-vinda, viu, Fê? Acabei que te admitir, não dei boa noite. Seja bem-vinda. Se você quer conhecer o fruto, quer mudar o fruto, você precisa mudar a raiz. Exatamente pelo mesmo princípio da biologia hoje, né? A raiz do morango não vai gerar um pé de laranja, vai gerar um pé de morango. Se eu tenho um limoeiro plantado, não vai nascer mexerica, vai nascer limão. Então, se eu quero que a minha vida financeira seja próspera, abundante, eu preciso voltar nas minhas raízes e mudar. E aí ele faz essa analogia com a natureza para ficar fácil da gente entender. E na prática, o que que isso significa? Significa que a gente precisa entender qual é a nossa mentalidade. Se a gente tem uma mentalidade de prosperidade e abundância, ou se a gente tem uma mentalidade de escassez e falta. Por quê? Essa mentalidade é a que vai fazer com que eu tenha condições de ajustar o rumo para o futuro que eu desejo. Então, ele traz aqui, né? Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando eu desejo alterar o que está visível, é preciso antes modificar o que está invisível. E aí ele faz um olhar aqui dos quatro quadrantes que são muito interessantes. E isso aqui tem toda a conexão com a visão da física quântica. Esse é um livro que o T. Harvey, quando ele escreveu, eu acredito que ele ainda não tinha acessado essa questão, embora já tivessem autores falando de física quântica, mas em 2006, que é a edição que eu tenho, não era tão difundido esse tema. Mas ele traz uma verdadeira aula de física quântica aqui para gente. Porque eu preciso mudar a minha mentalidade, eu preciso mudar o mundo físico a partir das ações. Eu consigo, assim, trabalhar as minhas emoções e o mundo espiritual, a minha espiritualidade. Por quê? Porque tá tudo interligado, né? Então eu gosto muito disso quando ele traz essa questão dos quadrantes. E aí ele fala: dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado. Nós vivemos num mundo de causa e efeito. E aí, para falar dos quatro quadrantes, ele traz aqui que a nossa vida acontece em pelo menos quatro reinos distintos, que são o mundo físico, mental, emocional e espiritual. Ou seja, eu não posso olhar só o meu corpo físico, eu preciso entender como é que está o meu pensamento, que é o meu mental. Eu não posso olhar só o meu mental, eu preciso entender como eu me sinto em relação àquele tema, que é o mundo emocional. E eu preciso entender o meu merecimento, quão digno eu me sinto de tal coisa, que é o mundo espiritual. Então, eu gostei muito dessa parte do primeiro bloco, porque ele traz um panorama geral que, assim, se eu entendi isso, e se eu começo a mexer nesses pontos, a chance de eu ter sucesso é enorme. Se eu não olhar para isso aqui, todo o resto do livro que eu aplique, talvez eu não tenha tanto resultado. Porque o meu emocional, o meu sentir, o meu físico, que é em termos de ações, e o espiritual conectado ao meu merecimento, a tudo que eu acredito de Deus e do universo, precisa falar da mesma forma. Senão eu não consigo ter avanço. Então, agora que vocês chegaram, meninas, eu quero ouvir vocês pensando em expectativa versus realidade do livro. O que que... Ah, tá
bom, Ana. Vai lá. Terminando a gravação aqui, eu disponibilizo no grupo, aí você vê o final do Ok. debate, tá bom? Maravilha, Bom evento aí gratidão. Boa também. noite a todos. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Então, meninas, pode escrever ou se quiser abrir o microfone, eu gostaria de ouvir de vocês em relação a esse livro. Qual era a expectativa? Como foi a leitura? Se superou? Se ficou aquém? Expectativa versus realidade, né? Dessa leitura. Como foi para vocês? Se não quiser abrir o microfone, pode escrever. E, então, eu não li o livro, tá me ouvindo? Tá? Eu não Tô, li, tô mas sim. assim, eu achei assim muito incrível assim o tema, né? E falei assim, a gente está junto para a gente receber também o conhecimento, né? Aí pelo pouco que você já, que eu peguei, eu cheguei agora, eu falei, não dá tempo ainda de pegar o finalzinho. Eu falei, e do pouco que Sim, você já colocou, percebo que a gente precisa sempre estar aprendendo, né? A estar olhando para esses pilares que você colocou, porque às vezes realmente o emocional da gente a- fica abalado e a gente pode se perder um pouquinho nesse ritmo de olhar pelo lado financeiro, da prosperar, né? Com o nosso trabalho, sim, né? E, e acho que isso ajuda a gente a ter a alcançar a nossa meta, né? De frutificar, de buscar realmente os prioritários também. E a Bíblia nos ensina também assim, né, a ter um direcionamento melhor, até mesmo nas finanças, né? Que você vai, se você sim, perceber, a gente tem aquele discriminando o que você, a ordem dos programas que você tem que fazer para sua vida para ela poder andar e fluir, né? Então, eu não li o livro, mas acho o tema do livro maravilhoso. Eu falei, não, eu vou receber um pouquinho delas, que eu sei que, que é maravilhoso esse grupo aqui, tá bom? muito Mas assim, bom. Tá quero bom, aprender mais e Elaine. depois, depois no final, quando você colocar, vai estar gravado, né? Aí eu vou dar uma Sim, olhadinha no início, tá bom? Obrigada tá pela bom. oportunidade. Combinado. Fica aqui que ainda tem É, mais coisa pra gente. E tá você, Fê, bom. Obrigada, viu, Elaine? Pode continuar. E você, Fê, do que você leu até agora, que eu lembro que você comentou que não terminou o livro também, mas do que você leu até agora, pensando em expectativa e realidade, o que que você achou? Alce, então, até pegando o gancho dessa introdução que você deu, o primeiro desafio que ele já faz logo de cara é essa alteração de mentalidade, de merecimento. Eu acho Sim, que, e agora, você dizendo que para que todos os outros pilares aconteça, precisa haver essa ampliação mental, né? Eu vejo que hoje, para viver isso na prática, porque acho que a gente acaba conduzindo isso daí muito na emoção, né? Ah, eu tô feliz, eu tô bem, eu mereço. Aí a gente toma algumas negativas, que é normal, aí já parece que esse merecimento vai diminuindo. Então, eu acho que vale muito a pena a gente prestar bastante atenção e não ser direcionado pela emoção, mas pela visão, né, da onde a gente quer chegar e colocar dentro da gente o tempo inteiro que é óbvio que a gente merece, né? É como se a gente exato. desprezasse a verdade mesmo, a verdade de Deus e não tomando posse dessa. É como se fosse uma paternidade mesmo, né? Ficar com o coraçãozinho órfão uma vez que tem um paizão, né? É. Exatamente. E aí, qual que é o ponto, né, que ele traz? E muito boas as percepções aí de vocês. Porque ele traz aqui exatamente isso, né? Ah, ele traz assim, né, que as declarações são um poderoso segredo para a mudança. E aí, a primeira declaração que ele fala aqui é: o meu mundo interior cria o meu mundo exterior.
E aqui eu associei com um versículo, eu acho que é Provérbios, que fala: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, o que eu preciso trabalhar? Eu preciso entender que eu não sou todo mundo, né? E vocês acabaram não pegando na introdução, eu falei um pouco no início. Olha como é o desafio. Esse é um livro que tira a gente do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo faz a gente acreditar que o dinheiro não é para todo mundo, que tem problema ter dinheiro, que falar essa palavra é ruim. E ele, em momento algum, traz o olhar de questão financeira, falando de números. Ele traz o tempo todo o olhar de comportamento e mentalidade. E aí ele traz essa primeira declaração, que o mundo interior cria o meu mundo exterior. Então, ele vai decorrer aqui ao longo do livro, ele traz, né, princípios de riqueza, que é como se fosse uma síntese do texto que ele escreveu até aquele momento, e depois ele vai trazendo arquivos de riqueza. Os arquivos de riqueza são 17 ao todo e são como princípios para a gente pensar e agir que vai distinguir o rico das outras pessoas. E o interessante é que em momento algum quando ele fala das questões em relação à pobreza, ele fala de pessoas pobres. Ele fala de pessoas de mentalidade pobre. Ou seja, ele não associa bens materiais à pobreza. Ele associa mentalidade. Até porque, do jeito que ele traz aqui, a gente está falando de comportamento. E se eu falo de comportamento, eu posso ter pessoas com muitas posses com um comportamento de mentalidade pobre. Como eu conheço algumas pessoas assim, que têm dinheiro no banco, que têm condições de fazer o que quiserem e têm um comportamento de mentalidade pobre. Então, ele traz também ao longo do livro toda essa visão para a gente entender que a riqueza ou a mentalidade, a pobreza não é uma questão de posse, é uma questão de mentalidade e comportamento. Esse, para mim, é um ponto bem importante, porque a gente tem na nossa cultura um olhar muito de separação, pensando na conta bancária. E, na verdade, não é sobre isso, né? Então, esse é um ponto interessante. E aí, ele traz aqui um ciclo que eu gosto bastante também, ainda na parte um do livro, que é o PSAR, que é o pensar, sentir e agir, que é igual aos seus resultados. Então, ele traz: os seus pensamentos demandam sentimentos que vão gerar. Deixa eu só liberar aqui. Os seus pensamentos vão gerar sentimentos que vão fazer com que você aja de determinada forma, e isso vai refletir nos seus resultados. Então, ele também traz aqui uma informação interessante, né? Que os seus pensamentos têm origem nos arquivos de informação que você guarda. E aqui, os pensamentos, eles estão associados a crenças, eles estão associados a experiências passadas que você pode assumir como seus paradigmas e verdades absolutas. Então, qual é o ponto? É a gente começar a se questionar qual é o nosso modelo de mundo, qual é o nosso modelo de dinheiro. E aí ele vai avançando e ele traz aqui algumas coisas muito importantes quando fala de comportamento. Mas antes eu quero trazer aqui. Ele fala, né? A questão aqui é o rendimento atual não importa. O que interessa é saber se você está atingindo seu pleno potencial financeiro ou não. E aí, mais para frente, na página seguinte, ele reforça: seu modelo de dinheiro vai determinar a sua vida financeira e até a sua vida pessoal. Se você é uma pessoa cujo modelo de dinheiro está programado para rendimento baixo, o mais provável é que você atraia, ele traz essa mulher no início, né? O mais provável é que você atraia um homem que também apresente esse tipo de programação, para que você continue na situação financeira em que se sente confortável e assim validar o seu modelo de dinheiro. Caso você seja um homem cujo modelo de dinheiro está programado para rendimento baixo, é mais provável que atraia uma mulher gastadora, que arrase a sua conta bancária
para que você possa permanecer na situação financeira em que se sente confortável e legitimar o seu modelo. Aqui ele traz um olhar que é total física quântica quando a gente fala de vibração. O seu modelo de dinheiro vai gerar em você uma frequência, vai gerar em você um sentimento, e isso vai atrair pessoas semelhantes. Então, quanto antes você saber o modelo, você vai precisar fazer os exercícios que ele traz aqui. Nos exercícios, ele mostra, ele vai, em cada arquivo da riqueza, Elaine, ele vai mostrando qual é a forma de ver o mundo. E você vai se identificar com algumas delas. O objetivo nesses exercícios, nessa leitura, não é fazer uma acusação, é trazer consciência, porque aí ele vai mostrar como mudar. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que é o próximo que ele traz aqui que ele traz, né? Ele vai, em 17 partes, ele vai mostrando algumas coisas. O que eu gosto muito aqui é que ele mostra como você atrai o que você tem agora e como você pode mudar isso. Então, o primeiro passo para mudar é entender esse padrão. Se eu quero mudar o fruto, eu preciso mudar a raiz. Então, se eu não estou satisfeita com a minha vida financeira atual, é porque tem algo que está acontecendo. Então, o primeiro passo é entender o que está acontecendo agora. Então, ele vai trazendo aqui alguns movimentos que vão despertar consciência. Então, o primeiro passo é entender que seus pensamentos geram sentimentos, que vão gerar atitudes, e isso traz os seus resultados. Então, se, por exemplo, sua conta no vermelho, se você está insatisfeita com a sua vida financeira, se você está sempre emprestando dinheiro ou sempre pedindo dinheiro emprestado a alguém, algo não está legal. E aí, cada um tem a sua realidade que precisa voltar para fazer essa análise, né? Assim, direto no debate, a gente não consegue aprofundar, mas o que é importante é você fazer essa autoanálise para entender. E aí, o que ele traz é assim, que tudo começa com os pensamentos. Então é importante você olhar assim: meus pensamentos estão mais focados na sobrevivência e na escassez, ou eu estou sempre olhando para o mais, para a abundância? E aqui não é o pensamento consciente que, não, eu quero olhar para a abundância porque é legal. Eu sei que olhar para a abundância é melhor. Mas na prática, como é o seu dia? Quanto tempo você está preocupada em faltar dinheiro? Quanto tempo você está preocupada em conta que vai vencer? Quanto tempo do dia você está preocupada se alguém vai te pagar ou não? É assim que você vê o seu modelo de pensamento. E aí ele traz que um olhar muito interessante aqui em relação aos hábitos. Porque uma das coisas importantes quando a gente fala da relação com as atitudes milionárias é aprender a lidar com os seus hábitos. E aí ele traz, nós somos criaturas de hábito. E a gente tem dois tipos de hábitos, o que a gente faz e o que a gente não faz. E aí vem o movimento. Tudo que você não está fazendo agora, você já tem o hábito de não fazer. Por exemplo, se você não tem controle financeiro, você já tem o hábito de não ter controle financeiro. Se você não faz atividade física, você já tem o hábito de não fazer atividade física. Então, aqui, como que eu mudo isso? Começando a fazer. Decidindo qual é o hábito que eu quero ter e começando aos poucos. E aí aqui conecta com outro livro que a gente não vai ler agora, eu acho que ele está mais para frente, que é o Hábitos Atômicos, que é o poder do pouquinho. Então eu decido fazer e vou aos poucos que eu vou movimentando. Aí ele entra nos arquivos de riqueza. Então os arquivos de riqueza são 17, cada um é um pilar para ajudar você a aprender a ter as atitudes da mente milionária. O primeiro. O primeiro é o mais tapa na cara de todos. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Qual é o resumo disso? As pessoas ricas são protagonistas, enquanto as pessoas de mentalidade pobre são vítimas das circunstâncias. São vítimas do governo,
do vizinho, do cliente, do patrão, do empregado, do marido, da esposa, são vítimas. E aqui é a hora que a gente já começa a separar adulto de criança na conversa. Porque se eu sou o protagonista, eu preciso entender que eu também sou o único responsável pela minha situação atual e pela mudança que eu quero na minha vida. Porque enquanto eu estou no lugar da vítima, eu não consigo fazer nada para mudar minha situação e eu dependo que alguém venha me resgatar. E qual é o problema da vítima? A vítima não prospera. Porque a vítima, ela está sempre buscando aliados para justificar a sua não ação. A vítima não quer mudar, que ela está na zona de conforto. É agradável, é confortável ficar ali. Então, o que que você precisa fazer para mudar? Sair do lugar de vítima. Tá tudo torto, e aqui é a hora que muitas vezes as pessoas querem desistir do que estão fazendo. No meu caso, aqui nos processos de mentoria e coaching, é a hora que o cliente quer ir embora. É a hora que ele quer largar tudo para o alto e falar: não, tá tudo torto, não tenho o que fazer, eu não consigo avançar, porque eu não tenho ajuda. E é a hora de jogar tudo pro alto, resgatar os caquinhos, falar, vamos corrigir, vamos ajustar a rota para continuar. Porque a vítima, enquanto ela está nesse lugar, ela não vai evoluir, não vai avançar. E aí eu gosto de trazer muito a visão assim, a vítima, ela é refém das circunstâncias. E ela vai passar a vida lamuriando porque a vida não avança, porque ela não prospera. E aí, lá na frente, ela vai colecionar arrependimentos. Enquanto o protagonista, lá na frente, ele vai colecionar capítulos da história com tombo, com arranhão, com saltos, com avanços. Mas ele tem a própria história para contar. A vítima passa a vida contando a história de alguém, porque ela não é capaz de viver a própria história. Então, esse é um ponto importante, porque quando a gente fala de mentalidade, não é só sobre dinheiro, é sobre nossa existência. Eu vou viver para viver a minha história e evoluir como ser humano, ou eu vou viver contando histórias de alguém, justificando que eu não faço porque ninguém fez por mim, que ninguém me deu a mão, ninguém me deu um abraço, ninguém me pegou no colo. Então, ele traz assim, esse primeiro princípio de riqueza aqui é assim, é o tapa na cara que a gente precisa às vezes para acordar, para sair do lugar, né? Esse arquivo de riqueza, na verdade. Porque vítimas não prosperam e não prosperam na vida, não é só sobre dinheiro, porque elas estão sempre esperando um salvador. E aí ele traz o princípio de riqueza quando ele fala disso, dizendo: não existem vítimas verdadeiramente ricas. Por quê? Porque o rico, a pessoa de mentalidade rica, ela é quem cria a sua própria história. Então ele já começa trazendo esse tapa na cara pra gente. E aí é onde a gente começa a ter uma movimentação. Aí, Elaine, até aproveitando que você perguntou como identificar e como fazer, no fim de cada arquivo de riqueza, ele traz uma declaração e um exercício. Eu recomendo, mesmo que a gente depois vai entrar em outro livro, eu recomendo que você pegue esse livro e faça esses exercícios, tá? Eu tenho aqui a minha folhinha, tá aqui com todos os exercícios que eu fiz. Gente, parece bobeira, tá aqui o meu. Deu algumas folhinhas aqui, mas esses exercícios aqui é assim, muda a nossa cabeça. Uma frase que ele traz aqui da declaração para sair do lugar da vítima. Eu mesmo crio meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. Isso aqui não é sobre conta bancária, é sobre comportamento. Então, esse é o desafio desse livro, é a gente entender que a gente está indo contra a manada. Por quê? Você pode viver uma vida plena, feliz,
sem precisar virar refém de um salário que chega no fim do mês, acabou o salário e ainda tem mês para viver. Você não conseguir construir a vida dos seus sonhos, porque está sempre pagando conta dos outros, sempre emprestando dinheiro, sempre enrolado. Então, ele vai ajudando você a sair desse lugar. Por isso que é um desafio, né? Aplicar isso daqui, porque ele entra na mentalidade. E aí é a hora que você precisa aprender a identificar seus padrões de mentalidade para trabalhar com dinheiro. O segundo arquivo ele traz que as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. E aqui muda tudo. Primeiro, pela energia. Quando eu entro para ganhar, eu entro aberto para o mais. Quando eu entro com medo de perder, ou seja, eu vou entrar para não perder, eu já perdi. Por quê? Porque eu já baixei a minha energia, eu já estou num olhar do negativo com medo, e aí o medo é uma emoção que vibra muito baixo, e aí a chance de eu ter problemas é muito grande. E aí ele traz que as pessoas de mentalidade pobre jogam o jogo do dinheiro na defensiva. E aí, aqui no capítulo, ele vai trazendo um olhar em relação ao risco, em relação à oportunidade. Qual é o ponto aqui? É que a pessoa rica, ela entra e ela vai enxergar oportunidades para fazer mais dinheiro. A pessoa pobre, de mentalidade pobre, ela entra no jogo já preocupada em não perder o pouco que ela tem. Então, às vezes, ela tem lá R$ 1.000 no banco. Veio uma oportunidade dela fazer uma negociação onde ela tem a chance de ganhar mais R$ 500. Mas para isso, ela tem que investir R$ 700 agora. Com medo de perder depois R$ 700, ela deixa de investir. E aí ela não tem esse aporte depois dos R$ 500, que na verdade viraram depois 2.000, porque foi uma oportunidade muito maior. Enquanto o rico olha e fala: tá bom, vou entrar. Se esses R$ 700 não voltarem, pelo menos eu ainda continuo com 500. Por exemplo, não, com 300, se ele tem R$ 1.000. Eu pego esses 300 e faço mais. A pessoa de mentalidade pobre vai olhar e falar: mas eu vou ficar só com R$ 300. Não faz sentido. Essa é a percepção. E não tem certo e errado, é visão de mundo, é modelo do dinheiro. E aí ele traz: se seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Caso sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Porque ele traz aqui o olhar de, primeiro, eu preciso pagar um preço, de perder um pouco agora de conforto, de comodidade, para fazer um aporte e ter possibilidade de maiores ganhos, do que agora eu gastar um dinheiro que eu não tenho para ficar com uma situação que não é a minha. Quer ver um exemplo? Eu tive um estagiário, quando eu trabalhei na RH, que a bolsa auxílio do estágio lá era R$ 1.200. Ele tinha um iPhone da última geração, na época acho que era o 14, que custa em dinheiro de hoje acho que R$ 5.000. E ele estava feliz da vida, porque ele estava pagando a prestação desse iPhone, ele ia pagar por mais um ano, ainda a parcela. E ele tinha acabado de comprar um tênis de R$ 1.200, que ele tinha parcelado em 10 vezes no cartão. Aí eu olhei e perguntei: escuta, mas você pagou o valor da sua bolsa auxílio em um tênis? E se você pegasse esse dinheiro e investisse para pegar o rendimento? A Selic estava igual agora está 15, na época lá estava 13,5. Então dava para ter um bom retorno em um ano. Ele fazendo aporte mensal, juro composto é uma bênção, ia ficar uma coisa legal. Não, eu quero esse tênis porque eu estou namorando ele e eu preciso desse tênis. É mesmo? E por que você precisa? Porque eu quero me sentir feliz, eu mereço. Eu trabalho tão duro que eu mereço isso agora. E ali eu associei diretamente com esse arquivo de riqueza aqui, porque ele virou e falou: pelo menos assim, é melhor eu pagar boleto do que eu não comprar nada. Porque se eu perder esse trabalho, pelo menos eu comprei as coisas que eu quis. E o dinheiro investido, ele não
não tinha visão de que ia ganhar. Ou seja, ele preferia parecer o que não era agora do que viver um pouco mais simples e fazer o dinheiro render e trabalhar por ele, que é um outro arquivo de riqueza que está aqui também. É, esse terceiro arquivo tem a ver com tomada de decisão. Ele traz aqui que as pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre ficam no desejo. Elas gostariam de ser ricas. Como eu falei antes, no início aqui, o T. Harvey ele fala que ele se comprometeu a ficar no negócio até ficar milionário. E aqui ele traz esse olhar. Qual é o compromisso? É eu ir até dar certo. É eu fazer com foco. É eu não desistir. É entender que eu tenho um preço a pagar e eu preciso pagar esse preço. Então, esse é um primeiro ponto, saber o que se quer e ter clareza do que vai fazer para isso. As pessoas de mentalidade pobre, elas ficam simplesmente assim, ah, eu gostaria de ser rica, mas nem sabem qual é o valor para a riqueza. E ele traz aqui que a riqueza não resulta só do fato da pessoa desejar tê-la. A riqueza, ela vem de uma decisão. Então é aquilo, eu decido fazer até o fim. Não existe outro caminho, é esse. Quando eu tomo uma decisão, esse é o sentido. É uma cisão. Eu corto possibilidades ao invés de eu ir para qualquer lugar, eu decido ir para esse lugar. E ele traz que a pessoa de mentalidade rica decide, está comprometida a ser rica. A pessoa de mentalidade pobre, ela gostaria, ela tem um desejo, ela não está decidida. Por quê? Essa decisão vai determinar como eu vou avançar. Porque eu vou fazer o que tem que ser feito, sem desculpa, sem mimimi, sem chorar. Então ele vai trazendo aqui como que eu consigo essa visão. Quando a gente vem aqui, e tudo está relacionado, gente, à mentalidade e comportamento. Quando a gente vem para o arquivo 4, ele traz aqui um ponto muito interessante. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. E aqui eu vou amarrar com o que Napoleão Hill fala. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. E aqui, o que que é esse sonhar grande e pensar pequeno? É aquela coisa, eu vou viver com o mínimo necessário ou eu vou ter ambição para olhar o máximo que eu posso ter. E ambição é diferente de ganância. E quando a gente fala de ambição, é a hora que vem muita crença no meio, porque muitas pessoas têm uma mentalidade coletiva de que é errado desejar ter mais, de que é errado desejar evoluir e crescer na vida. A gente vem de um histórico, né, principalmente quando você não nasceu como herdeiro, a gente vem de um histórico onde nossos pais, nossos avós precisaram trabalhar duro para ter o pouco que tem hoje. Ter a casinha, o carro, né, e ter a família criada. E aí a gente vai nesse inconsciente coletivo achando que querer mais que isso é errado. E aqui é a hora que a gente precisa começar a quebrar nossas crenças. É errado comparado a quê? Todo mundo que tem algo mais está errado, então? E aí você vai para os empresários, né? O empresário que tem um conglomerado de empresas, em algum momento ele sonhou em ter mais. Então ele é desonesto, ele é errado, ele é corrupto por natureza. É correto afirmar que todo mundo que tem dinheiro é desonesto? Essas são as perguntas que a gente precisa fazer para a gente poder começar a pensar grande. O ponto é, muitas vezes a gente entra num nível de comodidade tão grande que a gente para de sonhar. Porque pensar grande e pensar pequeno está relacionado a sonhos. E aí é a hora que é importante você parar, olhar para o seu passado, olhar para o seu futuro. Qual é meu grande sonho? Se eu pudesse ser, ter e fazer o que eu quisesse agora, para onde eu estaria indo? O que eu estaria mirando? O que eu estaria buscando realizar na minha vida?
Por quê? Porque sem sonhos eu estagno. A minha mentora diz, né, que os sonhos são a bússola da alma. E eu concordo com ela, porque os sonhos são o nosso combustível para a gente buscar algo mais. Então, ele traz aqui essa visão de pensar pequeno e pensar grande, né? Então, uma das coisas que ele traz aqui é que a maioria das pessoas escolhe pensar pequeno, primeiro por causa do medo, medo de fracasso e medo do sucesso. E porque tem um lado emocional e espiritual aqui. Se sentem inferiores e não merecedoras. Então eu não posso ser grande. Só que aí, o que ele traz? A gente não pode limitar a nossa vida a nós mesmos. Porque a nossa vida diz respeito também a contribuir na vida dos outros, ser fiel à nossa missão e razão de estarmos nesse mundo, nesse momento. E é aqui eu amarro. Nós nascemos com um propósito. Cada um tem uma chama interna que precisa ser olhada, porque embora a gente está num livro que está falando de mentalidade em relação à vida próspera e feliz, eu trago aqui também um olhar em relação ao propósito de vida. Às vezes você está aí se limitando, se escondendo, vivendo a comodidade do dia a dia, ao invés de ativar e viver o que você nasceu para ser, quem você queria ser quando você era criança. O que você gostava de fazer? Porque isso certamente é muito mais sobre o seu propósito do que você imagina. E ele traz aqui que a maioria das pessoas está tão presa no seu ego que pensa tudo gira em volta de mim. E quando fala de pensar grande, é de doar, de contribuir com o mundo, com a sociedade. O propósito da nossa vida, ele traz, é acrescentar valor à vida das pessoas dessa geração e de gerações seguintes, que tem conexão com legado, tem conexão com contribuição. Aqui no meu caso, contribuição é um valor muito forte na minha vida e na minha empresa. Tão forte que se eu bobear, eu passo mais tempo fazendo trabalho voluntário do que trabalho remunerado. Por quê? Porque contribuir com o outro é muito bom. Mas você precisa entender isso e olhar que pensar pequeno e pensar grande está conectado também a essa visão. Pensar pequeno, além de me limitar, está muito em olhar para o meu umbigo, olhando o meu ego, minhas necessidades, e pensar grande está conectado ao todo, à contribuição, a ir mais longe, a ter ambições, a fazer realmente o seu propósito ser realizado na Terra. E aí, outro ponto importante aqui: pessoas ricas focam oportunidades, pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. Então, a pessoa de mentalidade pobre olha um problema em tudo que está fazendo. Enquanto a pessoa de mentalidade rica está buscando oportunidades. Então, ela busca agregar, ela busca fazer mais, ela sempre enxerga possibilidades, porque aqui vem a visão do positivo e negativo. Oportunidade está relacionado a coisas positivas. Obstáculo está relacionado à dificuldade. Aí lembra do arquivo de riqueza um que eu comentei que vítimas não podem ser ricas? Que as vítimas estão sempre buscando justificativa e aliados para sua não ação? Aqui a gente separa. Quem está focalizando oportunidade tem um olhar de protagonista. Bem-vinda, viu, Letícia? Muito bom ter você aqui. Quem tem a mentalidade pobre está olhando obstáculo, está olhando impedimento para agir. E aí, o que que é importante? Você analisar no seu dia a dia. Você está mais buscando dificuldades ou busca cavar e encontrar a oportunidade na situação que você está vivendo? Aí aqui é a hora que muitos dos meus clientes trazem, não, mas você não sabe minha realidade. Você não sabe o que eu estou vivendo. Todo problema esconde uma oportunidade disfarçada, já diz Napoleão Hill. O que que a gente precisa fazer? Buscar encontrar o que aquela situação está tentando me ensinar. Porque a pessoa rica, quando ela olha a oportunidade, não é que a vida dela é flores, mas ele até amarra isso aqui no arquivo de riqueza mais para frente, que a pessoa de mentalidade rica, ela está preocupada em se ver e se sente maior que os problemas. E aqui ele traz, né? Tudo que você foca expande. O seu campo focal vai determinar o que você vai encontrar na vida.
Se você se concentrar na oportunidade, você vai ver oportunidade. Se você se concentrar nos obstáculos, você vai ver obstáculos. Então, tem até uma frase bem antiga que hoje em dia a gente não vê mais. Na minha época, na adolescência, existia aquela papel de carta. Acredito que alguns de vocês já viram em algum lugar. Se não, dá uma buscada no Google que vocês vão ver o que que era. Eu lembro de um papel de carta que rodou muito na minha época na sala, que falava assim: a beleza da vida está no cenário dos olhos de quem a contempla. Ou seja, se você vê coisa boa, você vai enxergar bem. Se você não vê, você vai enxergar uma coisa ruim. Então, ele traz exatamente essa frase aqui. E aí, o que a gente precisa? Olhar onde está sendo o meu foco. Eu passo o meu dia reclamando, resmungando e chiando, ou eu passo o meu dia olhando as situações e tentando encontrar uma nova saída, tentando encontrar uma nova possibilidade? Essa é a diferença da visão das oportunidades e dos obstáculos. Porque reclamar também é colocar obstáculo. E quando eu reclamo, eu baixo a energia, eu baixo meu movimento, começo a dizer que eu não vou conseguir fazer, porque algo está me impedindo. Aí eu volto para a posição da vítima. Não consigo porque aquilo não me deixa avançar. E tudo que eu falo acontece, porque Deus é muito maravilhoso. As leis universais não sabem ouvir a palavra não. Tudo que você diz, assim vai ser. Se você diz que vai travar, vai travar. Se você diz que vai dar certo, vai dar certo. No livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso, Deepak Chopra fala muito disso. É isso, a beleza está dentro dos olhos do observador. É uma lei universal. É isso aí, Letícia. O Deepak Chopra fala, né, que uma das leis é a potencialidade pura. Então, o universo é pura potencialidade. Tudo que eu determinar é o que vai acontecer. Se eu digo que aqui vai ser um fracasso, não vai acontecer nada, vai ser um fracasso. Igual, aconteceu tudo o que aconteceu em São Paulo. Um monte de gente falando, não vou conseguir, não vou conseguir. Eu falei, eu vou para a sala e vamos ver quem consegue entrar. Porque eu não, aqui tá tudo normal, não fazia sentido desmarcar o encontro, que eu falei, com certeza vai ter alguém que vai conseguir entrar na sala. Cá estamos. Se eu viro e falo, não, ninguém vai entrar, eu vou abrir a sala e vou ficar sozinha. Eu estaria sozinha aqui agora, porque do jeito que eu falar, assim é. Então, esse é um ponto importante. E aí, outro arquivo de riqueza aqui, que eu não vou ler todos, porque senão a gente não vai terminar tão cedo esse encontro, que são 17 arquivos de riqueza. Eu gostei muito. Antes disso, Letícia, você chegou a ler o livro? Você conseguiu ler o livro? Quer trazer aí o que que você percebeu aí de expectativa e realidade dele? Só para a gente estar na mesma página, que a Elaine e a Fê falaram um pouquinho, mas eu queria te ouvir se você tiver lido um pouco, pelo menos, do livro para saber. Há um tempo atrás, você lembra dele? Quer trazer algum ponto que chamou sua atenção? Oi, boa noite, gente. Vocês não Boa reparem, não, noite. mas eu já Boa deitei aqui noite. porque eu tô só o pó da rabiola, como fala lá no Rio de Janeiro, eu tô só o pó hoje. Eu Tá já tudo deitei aqui, bem. eu tô no escurinho do cinema aqui já, por isso que eu não abri a câmera. Então, esse livro, ele já foi meu livro de cabeceira, já dei de presente, no momento estou sem ele. Porque assim, eu mudei, né, de São Paulo para cá, estou no Ceará e não consegui trazer muita coisa. Mas, enfim, é um livro que ele abre, né, a nossa mente, porque eu creio que o brasileiro, de uma forma geral, ele não tem esse pensamento de riqueza, né? Eu luto até hoje. Gente, eu completei 60 anos, gente, eu nem acredito. Eu olho no Parabéns. espelho, eu não vejo uma mulher de 60 anos ali no espelho, de verdade. Eu vejo uma jovem, estou com toda a garra para lutar, para continuar progredindo, né? Buscando prosperar. Então, assim, o que eu vejo que nós, como brasileiros, nós infelizmente
Viemos de uma mentalidade formatada para a pobreza, formatada para o limite, formatada para a dificuldade, formatada para o vitimismo, né? E uma das coisas mais essenciais assim que eu captei desse livro e que na época abriu bastante a minha mente é aquela visão de que você acha que o milionário ele é milionário porque ele roubou, porque ele fez alguma falcatrua, né? Então aquela história do todo mundo, né? Uhum. Hoje em dia eu rejeito muito essa palavra. Ah, todo mundo faz isso, todo mundo aquilo. Eu já falo logo para a pessoa, falo, gente, todo mundo é muita gente. Eu Isso já falo aí. logo isso. Todo mundo é muita gente. Existe o diferencial. Então, esse livro, ele abriu a minha mente no sentido de entender que a pessoa milionária, ela tem a capacidade, de infinitamente mais ajudar as pessoas do que o pobre, tá? Eu gosto de ajudar, mas o máximo que eu consigo fazer é doar uma cesta básica na minha igreja para uma pessoa que precisa. É o que está dentro da minha capacidade. Mas você imagina, quando eu vi, vocês me perdoem, eu vou citar um nome aqui, nem todo mundo gosta dele, mas é uma pessoa que eu admiro. Quando eu vi, que eu tomei conhecimento, foi a primeira vez que eu tomei conhecimento de um rapaz chamado Pablo Marçal, que ele estava mandando carreta fechada de alimento para o Rio Grande do Sul e conclamando todos os milionários amigos dele para mandar helicóptero para lá, mandar lancha, mandar alimento, mantimento. Então, assim, você vê que se a gente não abre a nossa visão para esse tipo de coisa, a gente fica dentro de um mundinho, né, tão limitado. Aí você fica se Exato. sentindo feliz porque, tipo assim, ah, você fez uma caridade, você fez uma caridade. Ah, eu vou conseguir comprar uma cesta básica para uma pessoa da minha rua que está passando necessidade. Aí fiquei sabendo que ela precisa, eu fui lá conseguir comprar uma cesta básica para ela. Tá. E se você fosse milionário, ao invés de você ajudar uma pessoa que está precisando, você pudesse ajudar 1000, né? Então, assim, Exatamente. quando eu li esse livro, e foi uma das coisas que abriu muito a minha mente, sabe? Que, se não me engano, é esse livro, né? Não estou no livro errado, não, né? Porque eu já li É tanto esse livro. mesmo. E É isso ele diz mesmo. assim, gente, quando eu alcancei um patamar de riqueza, eu conheci as pessoas mais nobres que eu pude conhecer até então, porque, assim, pessoas que faziam. Participava de obras filantrópicas, né, de movimentos de ajudar e tal. E a grande verdade, gente, a grande verdade. Você vê que a maioria dessas pessoas que elas ficam muito ricas, foram elas que doaram museus para a humanidade, foram elas que tiveram o trabalho de colecionar as obras de arte mais caríssimas do mundo, da face da Terra, que nenhum pobre ia dar valor àquilo. E ela passou a vida inteira colecionando aquelas obras de arte. E no final das contas, antes de morrer, ela falou assim: ó, pega a minha casa que agora e transforma no museu e abre as portas aí, mostra para todo mundo aí o que eu colecionei minha vida inteira, né? Exato. Então, lá no Rio de Janeiro tem um caso desse, se não me engano, é o Museu da Chácara do Céu, né? Infelizmente, vândalos entraram lá, roubaram telas lá caríssimas, históricas e tudo, porque não tinha a devida vigilância. Mas foi um desses casos que foi um milionário doou a casa dele com as coleções de obra de arte que ele colecionava. E se não fosse essas pessoas, gente, o que, que sobraria para a humanidade? Sei, sabe? Então, Exatamente. assim, a gente precisa. Eu já estou com a idade, assim, que talvez eu não vou conseguir realizar muito mais, né? Mas eu estou lutando ainda. Fique rico, morra tentando. Tem outro livro esse, né? Tem. É outra história da minha vida, porque assim, eu não desisti, gente. Eu ainda não desisti, eu ainda estou aqui lutando. É isso E aí. quem é jovem, fica esse conselho, você que lute, né? Porque o que que as pessoas querem enfiar na sua cabeça? É que nós somos uma vítima, né?
que você é vítima. Aí, como a Alcione acabou de falar, não tem vítima milionária, eu não conheço nenhuma. Parei por aqui. Exatamente. Muito bom, Parei, gente. Letícia. Coincidentemente você estava falando, eu estava com o arquivo aberto aqui, que é exatamente o que você trouxe, que é o arquivo de riqueza número 6, que ele fala isso, né? As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. E aí, nesse capítulo, ele traz uma visão muito interessante de uma pessoa que pegou um carro bom, um carro tido como de rico, parou numa rua no bairro. No outro dia, o carro estava todo riscado, todo bagunçado. E ele andando na rua, no bairro, dentro daquele carro, ele era fechado, era xingado, as pessoas não davam passagem, maltratavam ele. E aí, a mesma pessoa num carro popular teve tratamento normal naquele bairro para vocês verem a diferença. E é muito o que a Letícia falou: o rico reconhece o outro rico e eles se unem. Por quê? Porque eles entendem que eles juntos conseguem ter mais troca, conseguem ter uma visão. É isso, Letícia. Eu olhava e falava. Eu me lembro quando eu era criança que eu olhava cenas de novela desse pessoal rico nas casas chiques. Eu olhava e falava: eu quero morar num lugar desse. Eu era penalizada, assim, tipo, você tá louca? A gente nunca vai morar num lugar desse. Isso é coisa de gente rica. E por que que a gente não pode? Eu não tinha ideia, né, dessa visão. Mas o que acontece? Existe, é real, e existe essa crença que todo rico é ladrão, que todo rico não presta. Só que é muito o que a Letícia falou. Na enchente do Rio Grande do Sul, Pablo Marçal foi um que fez esse movimento. Eu vi outros milionários fazendo esse movimento. E qual que é o ponto aqui? É a gente entender que não é só sobre o número de pessoas que eu posso ajudar numa situação extrema como essa, mas é eu entender que os iguais se atraem, semelhantes se atraem. Então, eu não consigo admirar no outro o que eu não tenho. Quando eu consigo encontrar no outro motivos para admiração, é porque eu também tenho aquilo. E aí, por que que a pessoa de mentalidade pobre persegue quem tem dinheiro? É isso. Raiva, é exatamente esse ponto, Letícia. A pessoa de mentalidade pobre, ela tem ressentimento do rico porque ela sente raiva. Raiva de que ela não tem aquilo. Raiva de que ela acha que não merece aquilo. E que ela se sente, às vezes, até injustiçada por não ter tudo aquilo. Então, esse é um ponto muito importante para a gente entender, esse movimento. Que aí ele traz no arquivo 7 que as pessoas ricas buscam companhia de pessoas positivas e bem-sucedidas, enquanto as pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. E aqui eu quero trazer um outro ponto, gente. Aqui entra no nosso hábito e comportamento. A pessoa de mentalidade pobre vive o sextou. A pessoa de mentalidade pobre acredita que tem que encher a cara na sexta-feira ou no sábado porque ela trabalhou pesado a semana inteira e ela merece encher a cara para esquecer os problemas. E aqui é onde a gente vê a diferença, porque as pessoas de mentalidade rica, elas entendem que os problemas fazem parte da vida, elas se veem maiores do que os seus problemas, enquanto as pessoas de mentalidade pobre entendem que os problemas são maiores que elas. Quer ver? Acho que é o arquivo. Deixa eu só tirar o áudio aqui. Aí. Eu acho que é o arquivo aqui. Rarará, não lembro se é o 12 ou se é o 11. Deixa só eu pegar aqui que eu queria passar para vocês o arquivo certinho. É o 9 se eu não me engano. Que as pessoas de mentalidade próspera, aqui, é o 9. As pessoas de mentalidade pobre se veem como menores do que os seus problemas, enquanto as pessoas de mentalidade rica se veem maiores que os seus problemas. O que isso significa? Significa
que a pessoa de mentalidade pobre acredita que a vida é uma linha reta. E toda e qualquer dificuldade, ela já vai lá para a criança emocional, falar que tudo tá dando errado, quer desistir, jogar tudo pro alto, porque qualquer pedrinha no caminho vira uma muralha. E a pessoa rica, ela entende que os problemas fazem parte do percurso. Elas entendem que os problemas são mais uma pedrinha que ela vai passar por cima. E isso aqui a gente está falando de atitude. A mesma visão do enxergar oportunidade ou dificuldade ou obstáculo é em relação aos problemas. Quanto mais eu entendo que os problemas fazem parte da vida e eles não me definem, maior eu me torno e mais protagonista eu me torno. Porque quando eu me vejo menor que o meu problema, eu volto para o lugar de vítima onde o problema está me prendendo, o problema está me prejudicando e eu não consigo viver a vida por causa desse problema. E qual é o ponto aqui? Dentro desses movimentos, a gente precisa entender que a vida é muito mais do que o que nos acontece. Nós somos maiores que tudo isso. Só que a gente foi acostumado a ser medido pelo que a gente faz e não por quem a gente é. E aqui ele até traz isso, que as pessoas ricas preferem ser remuneradas, não reconhecidas, é remuneradas pelo seu resultado, enquanto as pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. E aí o pobre está lá buscando reconhecimento, ser visto, ser percebido. O rico só vive a vida. E aí ele traz aqui essa visão, né? Que olhar o resultado é assumir o ônus e o bônus. Então, se o resultado é bom, maravilhoso. Se o resultado não foi como eu gostaria, volta para essa visão de que eu sou maior que o meu problema. Só que qual é o ponto? A pessoa de mentalidade pobre não consegue nem passar a primeira pedra. Então, o problema é sempre maior. Por quê? Porque ela acha que tudo gira em torno dela, de novo, volta para o outro princípio, quando a gente falou do ego e da contribuição. E as pessoas ricas são recebedoras excelentes, está no arquivo de riqueza 10. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. E esse capítulo eu achei sensacional, porque não é sobre dinheiro, é sobre o dar e receber, é sobre o equilíbrio da natureza, é outra lei espiritual do sucesso, dar e receber. Então, do mesmo modo que eu contribuo na vida de alguém, eu aceito receber um elogio e contribuição e troca. E a pessoa de mentalidade pobre acha que só é bom quando só ela dá. E aqui vem mais uma visão de mentalidade e crença. Por causa do versículo bíblico que fala que mais bem-aventurado é dar do que receber, muita gente se vale disso para não aceitar nenhuma ajuda, nenhuma contribuição, viver no ego, viver num olhar até de arrogância, de não pedir ajuda, de não pedir socorro. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de pedir conselho, de pedir ajuda. Tanto é que quando a gente fala do desenvolvimento humano, eu já vi pessoas serem desligadas. Eu já desliguei pessoas nas empresas quando eu fui RH, porque a pessoa não aceitava receber feedback. Por quê? Porque ela achava tão boa que ela não aceitava que alguém apontasse alguma coisa para ela. Ou o elogio. É isso, Letícia. Olha a vida das multidões no TikTok. É sobre isso. Então, o que que a gente precisa entender? Que se a gente quer mudar a nossa realidade, tudo começa com a gente repensar nossa visão de mundo, nossa forma de viver e de encarar o que nos acontece. Para eu poder ser bem-sucedida e ter uma mente milionária, eu preciso, antes de tudo, trabalhar a minha mente para que seja uma mente próspera, uma mente de abundância. Eu preciso entender que o mundo é dual, tudo tem luz e sombra. Eu tenho qualidades e defeitos. E eu preciso aprender a usar minhas qualidades da melhor forma, lidar com os meus defeitos, neutralizando o máximo que eu puder deles. Mas sendo eu, eu não posso querer ser outra pessoa e eu não posso julgar o outro porque ele é melhor ou diferente que eu, na minha visão. Porque ninguém é melhor ou pior. Acontece que alguém teve uma experiência de vida diferente da minha.
Só que quando eu entro no lugar da comparação, eu sempre trago no parâmetro do melhor ou pior, que é o que o autor traz aqui o tempo todo. O rico reconhece outro rico e ele busca estar do lado de pessoas bem-sucedidas. Sabe por quê? É um princípio de riqueza que ele traz aqui, que eu falei, gente, a gente precisa encerrar com esse. É o princípio de estar sempre se aprimorando. As pessoas de mentalidade rica, elas estão o tempo todo buscando o aprimoramento contínuo. As pessoas de mentalidade pobre acham que já sabem de tudo. É o arquivo de riqueza 17. E aí ele traz, né? As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem de tudo. Então, veja, uma construção aqui para a gente ver a diferença. A pessoa de mentalidade rica, ela primeiro busca estar com pessoas de sucesso. Ela reconhece outros ricos. Ela busca estar com eles e ela admira eles. E sabe por que que ela faz isso? Porque ela tem humildade de, estando com esses que ela identifica que são ricos, aprender e aprimorar o que ela ainda não sabe. A pessoa de mentalidade pobre, quando vê alguém que evoluiu um pouquinho na vida, já começa a criticar, julgar e falar mal. E aí, é isso. Isso, Letícia. Dinheiro e riqueza são coisas diferentes. A mentalidade atrai a riqueza e a riqueza atrai o dinheiro. Dinheiro é energia. A riqueza vibra alto, a pobreza vibra baixo. Então, aqui, para a gente encerrar esse encontro, eu quero deixar com vocês esse olhar. A pessoa rica, ela aprende a olhar e identificar pessoas ricas. E quando ela identifica, ela busca estar perto. E aqui entra o poder da ambiência. Estar nos lugares certos, com pessoas que vibram aquilo que me faz crescer, evoluir e aprender com essas pessoas. Às vezes eu não sei aquilo, mas só de eu estar no lugar de pessoas que sabem aquilo, eu cresço junto. Por quê? Porque aqui é a hora que eu lembro muito da frase do Barack Obama. Se eu sou a pessoa mais inteligente da mesa, eu estou na mesa errada. Eu preciso estar em mesas onde hajam pessoas mais inteligentes do que eu. Por quê? Porque é aí que eu cresço. Então, para a gente encerrar, eu vou deixar esse arquivo para vocês, é, porque a gente precisa entender esse movimento, que eu posso avançar, evoluir, mas tudo começa primeiro com a minha decisão de mudar, mudando as minhas raízes, para que os frutos sejam diferentes. A partir desse movimento, eu preciso estar com quem está nesse processo para trocar, para vibrar a mesma frequência e para aprender com quem já trilhou esse caminho. Quando eu paro de julgar quem está alguns passos à frente de mim nesse processo, eu começo a ter a humildade de aceitar, acessar o que essa pessoa fez, aceitar que ela fez uma coisa que eu ainda não sei fazer, mas que eu posso fazer. E com isso eu começo também a acolher a realidade que me trouxe até aqui. Porque a realidade que me trouxe até aqui, ela foi cheia de altos e baixos. E vai continuar tendo altos e baixos. Mas isso me traz mais força, me faz ser melhor. E quando eu faço isso, eu tenho humildade para tirar aprendizado de cada um dos desafios, cada uma das situações, para poder avançar. O grande problema do ser humano é que ele fica chorando pitanga, cobrando o culpado, caçando o culpado, voltando para a vítima. Quando eu vou para esse movimento de ter humildade de aprender, tirar aprendizados, estar com pessoas que eu entendo que já trilharam um caminho que eu ainda não trilhei, eu começo a me colocar no lugar do protagonismo, onde eu escolho o meu próximo passo, o meu próximo movimento e as mesas que eu vou sentar. Então, o que eu vou deixar de
exercício para vocês agora. Que vocês avaliem quais são as mesas que vocês estão sentando. Se elas estão fazendo vocês crescerem ou se vocês estão estagnados por estarem nesse lugar. Se a percepção for que vocês estão estagnados, qual é o tipo de mesa então que você escolhe sentar aqui para frente? E mesa, entendam grupo, entendam comunidade, entendam movimentos que vocês participam aí coletivos, tá? Não é só mesa de negócio, mesa de reunião. Por que esse movimento? Porque se você quer mudar os seus resultados, o primeiro passo é mudar as pessoas com quem você convive. Além de mudar o seu interior, óbvio. Porque você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você só convive com pessoas endividadas, com pessoas que têm uma mentalidade pobre, com pessoas que têm uma mentalidade de falta, de escassez, é isso que você vai vibrar, é isso que você vai ter o tempo todo ao seu redor. Como você muda isso? Você pode mudar uma pessoa da sua rede de relacionamentos. Pode começar a criar uma distância saudável desse tipo de pensamento, desse tipo de pessoa. Só de fazer isso, você já começa a mudar a sua realidade. De repente, entrar numa mentoria, num curso com pessoas que levem para essa visão. É uma grande oportunidade, uma forma de mudar esse movimento. Fato é, se você quer mudar, você começa mudando por dentro e mudando as relações que você tem. E quem te ama vai te acompanhar nesse movimento. A gente às vezes se limita, que ele fala aqui que as pessoas têm medo do fracasso e medo do sucesso, por isso não fazem. O maior medo é ser abandonado. O principal medo do ser humano é ficar sozinho. Então, o que eu posso dizer para vocês? Nessa jornada, quando você decide evoluir, quem te ama vai te acompanhar, mesmo que não te entenda. Quem te ama vai te acompanhar. Fato necessário é qual é a decisão que você toma a partir daí. Porque se você continuar no lugar que você está, usando como justificativa as pessoas que você convive, você está se tornando vítima. E vítimas não prosperam. Então, esse é o ponto. Para a gente encerrar, eu queria que vocês trouxessem ou falando ou escrevendo aqui no chat por que valeu a pena o nosso encontro de hoje em uma palavra, ou qual foi o aprendizado que vocês tiram aí do movimento do nosso encontro. Eu vou salvar depois no YouTube esse vídeo, que aí quem chegou depois consegue ver desde o início, tá bom? Então falem para mim aí, por que valeu a pena estar aqui hoje? Qual é o aprendizado? E a ação eu já trouxe para vocês reavaliarem aí onde vocês estão, né? Alcione, eu quero agradecer, né? Cheguei no finalzinho, mas foi bem proveitoso aí, acredito, né? Uns 40 minutinhos aí que já deu um boom assim na mente, né? Relembrei, né, algumas coisas do livro, já me deu vontade de comprar o livro novamente, porque eu estou sem ele, e dar parabéns a você, porque eu vi que você lançou seu livro, né, na Amazon. Sim, Então, eu queria pedir sim. para depois você postar o link novamente. Eu não tive tempo de entrar ainda, amiga, porque tive uma semana muito ocupada, mas meus parabéns, tá? E desejo sucesso Obrigada. para você. Eu quero ler o seu livro. Coloque lá o link novamente. Eu quero ler seu livro, tá? Boa Tá noite. bom, eu vou colocar sim. Obrigada, Letícia, obrigada. Muito bom. Fernanda trouxe refinar as companhias, muito bom. Elaine quer falar também? Ah, eu quero agradecer, né, por ter recebido tanto conhecimento assim. Nossa, eu estou maravilhada aqui. Agradecer, e uma das Que coisas que me bom. chamou a atenção foi a sua fala sobre decisão, sobre o significado de cisão, né? É, Cisalhar, definir. Nossa, amei. Depois até eu vou rever para escrever, porque eu quero até falar esse tema também. E gostei muito. E quando você entende o significado da palavra, parece que fica mais fácil, né? E quando você começa a ter o sim. conhecimento, fica um pouco mais fácil de decidir, né?
Tá? Eu agradeço você por Exatamente. esse maravilhoso projeto, tá bom? Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço aí. Muito bom ter vocês. Muito bom. Letícia trouxe aqui, já decidi uma mesa que aqui já é uma mesa para sentar e aprender. Muito bom. Fico feliz pela confiança. Muito bom. Fernanda trouxe refinar as companhias. Para mim, nesse livro, qual foi o principal ponto aqui que eu tomei a decisão? Olhar com mais seriedade exatamente para o movimento que ele traz aqui das caixinhas, de fazer as caixinhas de liberdade financeira, de diversão, que eu tinha deixado isso um pouco de lado e agora eu retomei para olhar com mais atenção, com mais carinho para isso, né? Retomar os investimentos, retomar todo esse movimento aí também que eu estava fazendo e dei uma parada. Então, é um livro que eu recomendo que vocês deixem aí na cabeceira, porque é um livro maravilhoso. Ele vale muito a pena. Gente, muito obrigada. Parabéns pela decisão de estarem aqui também. Isso prova que vocês querem avançar, evoluir como pessoas. Nosso próximo encontro vai ser outubro. Próximo livro que a gente vai ler, Especialista em Pessoas. É um livro maravilhoso do Tiago Brunet. Eu vou atualizar amanhã a descrição do clube. É um livro sensacional, super gostoso de ler, que também fez na minha cabeça, né? Me explodiu aqui, principalmente o capítulo que ele fala que na vida a gente tem pessoas que são de passagem e que a gente precisa deixar ir, porque se a gente não deixa ir, a nossa vida não evolui. Gente, aquilo deu uma explodida na minha cabeça. Então, esse é o nosso próximo livro. Espero que vocês gostem também. E vamos juntas. Depois podem compartilhar lá no grupo. Ah, eu acabei esquecendo, né? Fazer uma foto nossa aqui, mesmo que vocês estão sem o exemplar aí, só para a gente deixar registrado. Deixa eu fazer um print da tela aqui. Cadê? Aqui. Vai Espera lá. aí que eu vou pegar meu livro. Você vai? Que bom, Fê, vai lá. É isso, Letícia. Tem hora que a gente tem que deixar alguém ir. É isso. Boa. Muito bom. Vamos lá. Um, dois e. Aí, acho que foi. Aê! Muito bom, gente. Muito bom estar com vocês. Obrigado pelo tempo. Foi uma honra servir vocês. E vamos juntos lá no grupo. Eu vou colocar o próximo encontro e depois tragam lá, porque valeu a pena para quem não pôde participar também, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada por tudo.